Nós temos aí assistido, nos últimos anos, muitas controvérsias, muitos debates e uma polarização que, com frequência, esconde mais do que esclarece. É usual no debate falar, não, tem que apoiar a indústria, ou temos que ser contra a indústria, ou tem que ter mais Estado, ou tem que ter mais mercado. E essa polarização, ela termina por obstruir e construir soluções e o entendimento mais profundo do que está em debate. Não há mercado sem Estado e há muitas formas distintas do Estado contribuir com a economia. O tema ele é mais afeito à sutileza do que ao radicalismo mais superficial. Para nós aqui na escola, é um prazer ter vocês aqui para fazer esse debate. Não é um debate fácil. É um debate que está contaminado pelos preconceitos e pelo momento difícil que nós atravessamos. O Banco Mundial, nesse ano, tem dado contribuições incríveis para o debate brasileiro. Acho que Antônio e Martin aqui lideraram o estudo mais recente sobre a avaliação das políticas públicas e a eficácia do gasto público. Pode-se apontar aqui, um capítulo aqui ou lá, um ponto aqui ou lá, mas certamente é uma contribuição imensa para o debate, imensa. Eles sistematizaram o que a academia sabia há algum tempo, de uma maneira clara, simples, e trouxeram para o debate público temas importantes, às vezes difíceis, mas certamente centrais para o debate atual do país, para enfrentar a crise que o país vive. Para além dessa contribuição, e não é uma contribuição trivial, além do mais, vinda de um organismo multilateral, acho que nós todos temos muito que agradecer ao Banco Mundial por isso, tem um estudo sobre um programa específico que é o Inovar Alto. E, de novo, não é uma questão de ter um ponto de partida a priori, somos contra ou somos a favor da indústria automobilística. Não é esse o debate. Nem de longe é esse o debate. O debate é como a política pública pode colaborar para o desenvolvimento do país. E se o desenho desta política em particular foi o mais adequado ou não. E como pode ser reformulado para colaborar. É esse o debate. Tem muitas experiências de desenvolvimento do setor no resto do mundo. Algumas mais bem-sucedidas, infelizmente, muitas fracassaram. Nem todas tentaram construir uma cadeia global, uma cadeia integrada dentro do próprio país. Várias optaram por um modelo, mais como a Embraer, integrada às cadeias globais de produção. São vários os desenhos, são várias as possíveis políticas. Onde está a geração de valor? Qual é a maneira mais adequada para a política pública intervir e contribuir para o desenvolvimento do setor a favor do país? Em que medida as intervenções se revelam contraproducentes e terminam por desperdiçar recursos públicos e bem-estar social em experimentos fracassados? Como aprender com a experiência? Eu acho que essa é a imensa contribuição que o estudo do Banco Mundial traz para o debate. Um debate que tem que ser aberto à divergência e construtivo para obter soluções que, vamos ver, se daqui para frente dão certo. Porque, vamos combinar, já são muitas décadas de experiências mal-sucedidas, que custaram incrivelmente caro para o país. Mas eu acho que, trazendo todos para o debate, entendendo as experiências, entendendo as opções,
tem muita evidência acadêmica. E, de novo, a polarização ela esconde mais do que revela. Muito da pesquisa mais recente na academia mostra, por exemplo, como a produção do agronegócio, a geração de valor no agronegócio, contribui para o desenvolvimento da indústria. Como muito do financiamento da indústria no país, seja no longínqua República Velha, seja recentemente, as receitas obtidas se traduzem em financiamentos para setores urbanos e industriais. Não há essa oposição tão óbvia. O mundo é mais sutil e mais cheio de nuances. Os mecanismos são mais delicados. Talvez a solução esteja mais perto do que a gente imagina. Talvez tenham outros caminhos do que os usuais que nós tentamos. Eu acho que, através do diálogo, da análise da evidência, nós poderíamos encontrar novas opções do que os fracassos que custaram tão caro. Bom, para começar, amanhã, queria convidar a Marti para fazer a abertura e iniciar essa manhã de debate. Obrigado. Certo? Não é minha, mas pode deixar. Tá. Deixa assim. Tá. Obrigado. Bom dia, obrigado, Marcos. Obrigado ao INSPE para dar essa oportunidade, essa plataforma para nós apresentarmos um dos capítulos do relatório recentemente publicado, Um Ajuste Justo. Queria agradecer também a presença de convites internacionais, particularmente o Tim Sturgeon, do MIT, o Piero Ghezzi, ex-ministro de produção do Peru. Eu acho que é muito importante nesse debate a gente aproveitar das experiências internacionais. De verdade, uma das coisas que a gente tem tentando fazer nesse relatório é trazer um benchmarking, trazer comparações internacionais para colocar o Brasil um pouco num cenário comparativo, né? de experiências bem-sucedidas, experiências não tão bem-sucedidas em outros países, e aprender dessas lições, como a gente também, já há muitos anos, tem a experiência de outros países chegando ao Brasil para aprender as lições do próprio Brasil. Então, é um intercâmbio que a gente quer fortalecer também através de nosso trabalho. Queria também agradecer a presença do secretário João Manuel Pinho de Mello, do Ângelo, da Secretaria do Ministério da Fazenda, né, que são parceiros importantes em nosso diálogo sobre políticas de apoio ao setor industrial, e agradecer a presença de todos os outros debatantes que vão participar nessas discussões hoje de manhã. Eu não queria falar muito, o Antônio Nucifora vai dar um sumário bem rápido das mensagens principais de nosso relatório. Só queria destacar uma coisa aqui. Para nós, esse trabalho é um convite ao debate. A gente certamente não tem soluções, proposições únicas, são opções, são sugestões baseadas em evidência que a gente tentou colocar. Em algumas áreas, a gente já recebeu comentários que vão nos permitir aprofundar ainda mais nossos estudos, e esperamos, desse jeito, contribuir, como o Marcos já falou, a um debate que esperamos, na base desse relatório, não vai ser polarizado, mas vai ser construtivo e vai permitir ao Brasil achar soluções para os desafios principais
do seu caminho de desenvolvimento nos anos futuros. Eu acho que o timing é bom, né? Estamos enfrentando uma eleição muito importante no ano que vem. Eu acho que esses assuntos merecem sejam debatidos no contexto dessa eleição. E espero, nesse sentido, muito de beneficiar da participação de vocês todos no debate de hoje. Também queria agradecer o Vinícius, da Folha de São Paulo, para moderar o primeiro painel de hoje de manhã. E, com isso, mais uma vez, bem-vindos. Obrigado ao INSPER e queria dar a palavra ao Antônio. Obrigado. Muito obrigado e bom dia a todos. E começo também para agradecer ao INSPER pela parceria, pela plataforma, como Martin indicou, de comunicar com todos vocês, de discutir esse assunto na maneira na qual o Marcos mesmo colocou, é como a melhorar as políticas públicas. Não é aqui, naturalmente, uma questão de discutir se e não tem que ter política de apoio para o setor privado, mas como fazer isso de uma forma de ter retornos mais fortes. O que eu vou fazer é justo 3, 4 slides sobre o relatório geral, porque naturalmente o tema que vamos discutir hoje é colocado nesse contexto. Não vou discutir do contexto geral, porque acho que o Marcos e o Martin já fizeram isso melhor que eu. Exatamente essa ideia de juntar evidência analítica, utilizando muitos estudos já feitos pela Academia Brasileira, acrescentando análises e comparações internacionais que o Banco Mundial tem facilidade a fazer graças ao seu grande network de pesquisadores, de trabalho, e fazer isso, naturalmente, em parceria e a serviço do governo que que pediu para o estudo já há 2 anos, para estimular um diálogo, para alimentar esse diálogo. Agora, o que eu acho interessante, eu de lá também das discussões pontuais sobre uma proposta, uma política que está no relatório. O Martin já colocou isso de uma forma muito clara. Não é tanto os detalhes das propostas. As propostas falam mais em termos de um pouco solicitar uma ideia de o que seria possível fazer com uma reforma num certo sentido. Mas os detalhes não estão lá. Precisa de muito mais análise, muito mais trabalho para depois formular políticas. E não é o trabalho do Banco Mundial, naturalmente. Mas o diagnóstico, a ideia dessas um pouco simulações, é exatamente para alimentar. Agora, extraindo dos detalhes que estão no relatório, olhando para as mensagens mais gerais, se vocês querem cross-cutting um pouco, acho que tem 4 pontos que são fundamentais. Eu queria um pouco colocar lá para vocês, que talvez um pouco mais filosoficamente o que eu acho do relatório. Bom, primeiro é que o Brasil está a entrar num período de ajuste fiscal que vai ser necessário. Vai ser necessário do ponto de vista macroeconômico e pode ser ou preparado ou não preparado. Mas de acontecer isso, vai acontecer, porque é claro que no longo prazo as contas têm que se equilibrar. Então, a sugestão um pouco do relatório é que merece prepará-lo, porque fazer isso de uma forma, como dizer, atenta, pode assegurar que seja que o gasto público, que o esforço da máquina pública seja mais útil para o desenvolvimento do país e seja mais útil em termos também de justiça social. Então, esse é o primeiro mensagem. O segundo é que, talvez, uma mensagem detalhada que não pode se escapar é a reforma da Previdência. Está claro que essa situação de desequilíbrio fiscal está liderada pelo lado da despesa, nas despesas que crescem continuamente, e que vão a piorar no futuro. Vão a piorar a causa da demografia, que causa um desavanço dentro dos custos da Seguridade Social, da Previdência. Então, isso é um pouco também uma mensagem que está lá, que sim, tem que reformar a Previdência, e isso não é só mesmo no contexto da reforma atual que está sendo discutida. O relatório indica que tem mais que vai ter que ser feito no futuro. Em muitos países na Europa, que naturalmente já estão muito mais velhos em termos de demografia da população, fizeram essas reformas em várias etapas, exatamente porque essas são difíceis a fazer do ponto de vista social. Então, isso acho que também é uma mensagem que no relatório sai de maneira bastante forte. O terceiro ponto é que tem espaço para melhorar a equidade, a justiça social
das intervenções públicas. Tem muitos programas que são desenhados com o objetivo de ajudar as camadas mais pobres da população, em termos de distribuição de renda, e acabam para fazer o contrário. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas que o relatório mostra muitos exemplos disso, seja nas políticas mesmo sociais, assistenciais, paradoxalmente, como nas políticas industriais, como várias partes, como na previdência, como no funcionalismo público. Então, acho que essa transversalidade aqui tem bastante espaço para melhorar a incidência das políticas públicas. Acho que isso é uma mensagem fundamental e que depois, no final, colocou o título do relatório mesmo. E enfim, que também tem muito espaço para eficiência. O que significa isso? Significa que tem programas que não têm gastos públicos que não têm impacto. Não tem impacto, seja em aumentar a aprendizagem dos alunos, seja em melhorar a qualidade do serviço de saúde, seja, no caso do que vamos discutir hoje, em termos de criação de emprego, criação de investimento, aumento da produtividade. Então, nesse contexto, naturalmente, precisa-se rever esses programas porque não estão atingindo, mais uma vez, os objetivos indicados. E como Marcos colocou, não é aqui está ou se ter ou não ter uma política industrial, não é isso, longe disso. O que é importante é como assegurar-se que os programas, que os gastos públicos, efetivamente, resultem nos objetivos desejados. Que, no caso das políticas de apoio ao setor privado, naturalmente, são isso, são investimentos, são produtividade, são geração de empregos, emprego de uma forma sustentável. Então, muito espaço para aumentar o impacto dos gastos públicos. Só quero terminar com esse slide, que acho importante. Volta para o primeiro mensagem, que é a necessidade desse ajuste fiscal. E o que o gráfico à direita mostra, desculpa, à esquerda mostra, é que, naturalmente, sem ajuste fiscal, a trajetória da dívida pública, que é a linha laranja, está aumentando de uma forma exponencial. Essa linha laranja nunca a consentiria, nunca vai ser realizada, porque antes disso o país entraria numa crise fiscal, numa crise macroeconômica. Então, e que significa uma crise macroeconômica? Naturalmente significa inflação, significa taxa de câmbio, todas as coisas que o Brasil já passou há 20, 30 anos. Então, a ideia de reequilibrar as contas, naturalmente, é exatamente para evitar de voltar atrás para 30 anos e manter um percurso de crescimento do país, de criação de riqueza, de criação também como se diz, de melhoras no aspecto social, todas as conquistas sociais que o Brasil fez nas últimas 2 décadas. Então, o teto do gasto é uma forma de atacar o motor desse desequilíbrio, que é o crescimento da despesa federal primária, e implica um ajuste significativo nas contas, que num período, um ajuste gradual, mas significativo, num prazo de 10 anos, vai a estabilizar o crescimento da dívida. Como vocês podem ver lá na linha azul, a dívida só se estabiliza com o teto de gastos perto de 2026, 2027. Então, muito bem, de forma gradual, mas mesmo num período de uma década, esse ajuste é significativo. Estamos falando de 5 ou 6% do PIB, no orçamento federal, que é de 20% do PIB. Então, estamos a pensar de um ajuste que precisa 5 pontos, quase um quarto de ajuste. Então, por isso, a mensagem que precisa rever todos esses programas públicos, precisa rever onde é que o governo está gastando, para exatamente assegurar que seja com um impacto social positivo e que seja com um impacto em termos de eficiência, de fornecimento de serviço positivo. O relatório, como vocês sabem, olha em 8 áreas de gasto público federal, que juntamente cobrem 80% do gasto do orçamento federal. E dentro disso, nós estamos a fazer, temos o estudo que foi lançado, como o Martin indicou a semana passada, que é um pouco um sumário de todas essas 8 áreas, mas também temos estudos detalhados em cada uma das áreas e estamos a organizar eventos para discutir mais em detalhes cada uma dessas áreas. E hoje, efetivamente, estamos com o apoio do INSPER, com a parceria do INSPER, estamos aqui para discutir essa área de programa de apoio ao setor privado. Então, vou pedir a Ieda agora para um pouco organizar as mesas, a apresentação, e agradeço mais uma vez pela parceria e pelo convite. Obrigado.
Eu vou convidar o Xavier Cireira para subir ao palco para falar um pouco mais sobre a parte de políticas de incentivo ao setor privado, que é uma parte do relatório Um Ajuste Justo, Análise da Eficiência e Equidade do Gasto Público no Brasil. Muito obrigado. Eu vou apresentar o capítulo de políticas de apoio ao setor privado. Deixa eu mostrar. A apresentação, um minuto. Esse aqui. Governo federado. Deixa eu botar com lembragem. Essa daqui. Muito obrigado. Queria agradecer ao INSPER por a oportunidade de apresentar os resultados, também ao meu colega Mark Dutz, que liderou o capítulo de apoio ao setor privado. Então, como o título sugere, um pouco já dá alguma ideia das conclusões. Política de apoio às empresas, muito gasto e pouco impacto. E o que vamos mostrar aqui é um pouco esta ideia de muitos recursos são gastos no apoio ao setor privado com muita pouca evidência de impacto. Okay? Para mostrar já as mensagens principais do relatório, o primeiro é um muito alto custo em termos fiscais, que aumentou de 3% do PIB no 2006 a 4,5% no 2015. Okay? E isso é alto comparado com muitos estándares internacionais, sobretudo em relação, como vou mostrar, a isenções fiscais ou gastos tributários. Okay? Muita pouca evidência de que tem um impacto na produtividade, no crescimento das empresas, não muita evidência de que são custo-eficientes, e há indicações também que têm um impacto negativo no que é o aumento da produtividade, porque no uso de alguns desses instrumentos se estão a criar muitas distorções na economia que não estão a melhorar a concorrência, a inovação, etc. Um ponto importante, eu acho que é bom de fazer esta apresentação no INSPER, com tanta gente jovem que talvez que está a pensar ou já está a fazer um doutorado, é a ideia da falta de evidência na política pública. Então, se vocês ainda não escolheram o tema para a sua tese doutoral, aqui tem uma muito boa, que é a avaliação de políticas públicas. Há muito que avaliar, muito e de maneira muito mais robustas. Um elemento também que queria acrescentar ao Martin e António é que momentos de crise também são momentos de oportunidade. Então, este é um bom momento para repensar toda a política pública de apoio ao setor privado, de olhar quais deveriam ser os objetivos e quais deveriam ser os instrumentos. Mas deixe-me mostrar um pouco o conteúdo do relatório. Então, como definimos o gasto de apoio às empresas? É gasto público, de intervenção pública, que está maioritariamente a favorecer a um grupo de empresas, okay? A um setor, por tamanho, etc., mas na maioria dos programas que nós temos os dados, tem esta distinção que não são horizontais, são basicamente
tem como objetivo melhorar algum tipo de empresa ou setor. É importante de lembrar de qual é a justificação dessas políticas públicas. Lembrar que faz política pública quando tem uma falha do mercado do sistema que tem que resolver, não? E é bom aqui voltar à questão de externalidades, informação assimétrica e outras falhas de mercado. Este é um ponto que nós podemos falar, talvez, mais tarde na discussão, até que ponto alguns destes instrumentos e políticas estão baseados na identificação de uma falha de mercado concreta, não? E olhar que há tanta concentração nas sanções tributárias não mostram que realmente estão a tentar resolver uma falha de mercado muito específica. Então, nós temos 3 tipos de gastos públicos. Primeiro é gastos tributários e sanções fiscais, maioritariamente. Crédito subsidiado, muito grande também. Temos o que nós estamos a chamar gastos gerais, que é muito semelhante ao que seria apoio direto às empresas com subsídios. Okay? Que não inclui, é tudo a nível federal, então outros gastos que não são incluídos, mas a nível subnacional, estadual. Okay? Então vocês têm que pensar disto como lower bound, o limite em baixo. A realidade é que há muito mais apoio ao setor privado, que nós não estamos a incluir por falta de informação ou complexidade, mas questões de elementos de empresas públicas e outro tipo de ajuda não estão incluídas. Tampouco estamos a incluir regulação e outro tipo de políticas. Então, já mostrando alguns dos resultados do relatório, o primeiro podem ver na linha vermelha é grande aumento do gasto, não? Desse 3% do PIB no 2006 até 4,5% em 2015. E que eu vou mostrar agora, a maioria, uns 60-61% deste gasto são gastos tributários, basicamente sanções aos impostos e taxas. A segunda componente muito grande, e também vou agora entrar no detalhe, é o crédito subsidiado, okay? Que acho também que é um elemento muito diferenciado de Brasil no apoio ao setor privado. Alguns destes elementos vai a melhorar com a reforma do TLP e outras medidas que o governo já está a tomar, mas quando olha até 2015, os 2 gastos tributários e crédito subsidiado são as partidas mais importantes do gasto das empresas. Entrando já mais específico nos gastos tributários, temos que é mais ou menos 2,8% do PIB. Eu vou mostrar depois um benchmark, uma comparativa internacional, mas é muito elevado para níveis internacionais. E 2,8% em relação ao 4,5% de isenções fiscais no geral, para economias, setor social, educação, etc. E este é um porcentagem muito alto, que não conseguimos ver em outros países, com exceção da Índia, talvez, mas que não está acorde à maioria de políticas de apoio ao setor privado a nível internacional. Então, quando olha os programas mais importantes dentro destes gastos tributários, o que vê é que o mais grande, muito grande, 1,2% do PIB e 43% deste componente de gasto é o simples. E basicamente, a isenção, as pequenas e médias empresas e micro, a simplificação, vem a um custo muito grande em termos de recursos fiscais. Okay? Depois temos os 2 no 2015, a Zona Franca de Manaus e a desoneração da folha. Eu vou entrar mais especificamente em cada mas entre os 3, basicamente, estão a explicar mais ou menos uns 73% do gastos tributários no 2015. Então, outro ponto importante é o crédito subsidiado. E aqui, como estou a dizer, estou mais olhando ao meio e longo prazo vai mudar com as reformas na taxa de juros
e o funcionamento do BNDES, mas o que tem também é custo fiscal muito, muito alto do crédito subsidiado, maioritariamente através do BNDES, ok? E ligado muito ou a subsídios ou aos fundos através dos trabalhadores, que vai ao BNDES e consigue fazer estes créditos subsidiados ao setor privado, a taxas de juros mais baixas das taxas de mercado, mas ela financiando-se, taxas de juros a nível de mercado quando ela está a financiar, mas que tem uma transferência do Tesouro para compensar o diferencial da taxa de juros. Esse também é ponto muito importante, é que é muito diferente de outros países onde não tem tanto uso do crédito subsidiado. E se vocês acham o crédito subsidiado, em certa maneira, está a tentar resolver uma falha de mercado no setor financeiro, que não é necessariamente a falha de mercado que as empresas estão a encontrar quando tentam crescer. Pode ser outros elementos como informação assimétrica ou externalidades que não necessariamente crédito subsidiário vai poder resolver. Em questões de gastos gerais, as empresas, o que seria mais apoio direto às empresas, esses também aumentaram significativamente até o 0,5% do PIB. Sobretudo no último período é onde se deu mais aumento. E o interessante também é que esta parte do gasto é menor porcentagem em relação a outros países em termos do apoio ao setor privado. Na maioria dos outros países, o apoio ao setor privado é maioritariamente apoio direto e com menor uso de questões indiretas através de isenções ou através de crédito subsidiado. Então, é ponto importante que talvez quando olha a que se vai se fazer indo para frente, esperaria que tenha que haver mudar os shares em termos de gasto deste apoio indireto em termos de isenções, mas através de apoio direto. Isto também tem os seus desafios, porque basicamente significa que o custo de implementação, em alguns casos, pode ser muito maior e mais complexo. Mas, em certa maneira, estas são as políticas mais, digamos, modernas de apoio ao setor privado, onde identifica qual é a falha de mercado e estabelece programa de apoio direto com bom processo de seleção, uma boa definição, bom monitoramento, etc. Então, eu esperaria, indo para frente, pouco uma redistribuição do gasto de questões mais de isenções e crédito subsidiado o gasto direto, o apoio direto. Então, vou mostrar pouco de benchmarking. É pouco complexo fazer este benchmarking porque não há muitos dados a nível internacional que pode fazer a comparação. E as metodologias são diferentes, em alguns casos, em como se contabiliza o gasto em cada uma estas partidas. Mas o que é importante, por exemplo, em questões de apoio às pequenas e médias empresas, o que tem é que o custo fiscal, e isto ligado a simples, basicamente, é muito, muito maior que em outros países de comparação. Okay? Há uso também muito grande da desoneração da folha, que apenas em países como França é muito usado, mas que em muitos países europeus tampouco é usado com tanta frequência. Okay? E se olham também na questão de inovar auto, de apoio ao setor do automóvel, e isso o Tim vai falar mais, tem muito pouco custo. Eu vou mostrar que o custo é transferido ao consumidor, e há outros países emergentes que estão a gastar muito mais, como a África do Sul, mas é mais em questões de apoio mais direto e menos das isenções fiscais. Okay. Como estava a dizer antes, em termos de apoio direto dos gastos gerais, Brasil é mais baixo ainda que a média da OECD. E esperaria, indo para frente, que isto vai rebalancear pouco. Não? Evidentemente que tem a China, que tem muito gasto direto, okay? Mas ainda está por debaixo de países como Turquia, África do Sul, Rússia e a média da OECD.
Okay? Mas eu gostaria de insistir, talvez, que quando faz esta redistribuição do tipo de gasto de indireto mais até direto, há outras complexidades que se tem que olhar, não? E que como pode desenhar estes programas, como se implementam, como se monitoriam, etc. Então, é importante, pode mostrar o que está a gastar, mas digamos que a conclusão final vai depender de qual é o impacto. Qual é o impacto do gasto? Se está a gastar, pode gastar muito, mas com muito retorno, então pode dizer que é bom gasto, não? Mas o problema quando faz análise de eficácia e eficiência das políticas é que há muita pouca avaliação. E há muita pouca avaliação, digamos, ex ante, e com gold standard, com boas metodologias. A maioria das avaliações são todas ex post, e não todas têm grupo de controle. Não? Então, este é elemento muito, muito importante indo para frente, onde nós temos que pensar quais são os programas que têm que ser avaliados, qual é a institucionalidade para fazer esta avaliação, como fazer, quando fazer, e pouco a ideia de que muitos países na Europa e em outros países de ingresso médio já estão a fazer, criando unidades, criando programas de avaliação para ver que se avalia e que não. Okay? Então, o que vou mostrar agora é alguns resultados dos estudos existentes. Não, a maioria não tem, digamos, uma metodologia muito, muito robusta. De fato, se lembro bem, apenas dos estudos que nós olhamos, ou 2 estudos, tinham RCT, não sei qual é a tradução em português, mas uma randomização para assegurar que não tem uma seleção dentro do programa das maiores empresas. Não? Então, como estava a dizer, insisto, indo para frente, esta é uma área muito, muito importante. Nós fizemos aqui a primeira parte, que é o levantamento dos programas, e pouco o levantamento da evidência que existe, mas indo para frente tem que haver programa de avaliação da política pública muito mais forte e complexo. Então, deixa-me mostrar alguns destes resultados. Em relação ao simples, qual é o objetivo? Formalizar as pequenas e médias empresas, ok? E se faz uma simplificação tributária e uma redução tributária. Alguns estudos com evidências inconclusivas sobre a formalidade das empresas. Há alguma evidência de que há muitas distorções criadas, sobretudo na procuração de insumos. Mas acho que também seria bom de olhar, este é ponto também indo para frente, a evidência internacional. Não é que o Brasil, todo o que vai fazer sozinho no mundo, experimentando em novos modelos de políticas. Há evidência. E a evidência é contextual muitas vezes, mas temos evidência de que está a funcionar em outros países, que também pode ser útil no desenho e a escolha dos programas de apoio ao setor privado. E neste caso a evidência não é muito boa, no sentido de que muitas vezes acaba fazendo fragmentação, basado em se está por debaixo de receita ou por cima, e às vezes é constrangimento para o crescimento e a formalização das próprias empresas. E há vários estudos que estão a mostrar. Há uma avaliação de impacto no Brasil, do nosso colega Caio Pizza, que mostra que não identifica resultados em termos de aumento de formalização. Então, eu acho que é muito importante, e esse já é candidato para repensar que fazer com isto, porque se não está a ter impacto e o custo é 1,2% do PIB, deveria pensar que fazemos com isto. Não? E aqui ponto importante é que apenas se trata de tirar os incentivos e aumentar a tributação fiscal. Eu acho que temos que partir da base que a carga fiscal das empresas é muito grande, é muito elevada. Mas este 1,2 o que pode dar um espaço fiscal para reduzir a carga tributária, mas mais geral, e menos distorsionadora em algum tipo de empresas com resultados que são incertos. Em termos de desoneração da folha, mais uma vez, aqui o objetivo é proteger e gerar novos empregos, ok?
Tampouco há muita evidência de impacto. Há um meta-estudo da Fazenda que mostra um impacto muito limitado. Outra vez, tem muitos outros países que fizeram exercícios semelhantes com muito poucos resultados. Apenas na Colômbia, acho que uma boa avaliação que mostra que há um aumento uma redução do trabalho, de emprego informal mais formal, mas, no geral, não há muita evidência de que se cria emprego. Há alguma evidência de que, em alguns países, os salários aumentaram. Mas uma vez, em termos do custo fiscal é elevado, é um candidato também para repensar e olhar que pode se fazer melhor. E também, indo para frente, eu acho que há muitos... acho que se planificou que alguns dos setores vão ser tirados do programa, então também tem que olhar qual é a especificidade dentro do setor, que setores precisam, que não, e tentar de fazer uma política muito mais horizontal. Zona Franca de Manaus, tampouco vou dizer muita coisa, é muita pouca evidência que está a funcionar, o tipo de intervenção que é difícil de avaliar por a falta de um grupo de controle, mas olhando um pouco a quais são os indicadores, e sempre bom pode dizer que seria muito pior se não tivéssemos a Zona Franca, mas em termos de resultados, digamos, muito modestos a um alto custo fiscal. E no Arauto não vou dizer muita coisa, porque o Tim vai fazer uma apresentação apenas de todo o programa, mas uma coisa que queria mostrar é o tema de que quem paga o custo de um novo Arauto, não? E nesse sentido, nós estivemos a falar em termos de custos tributários e custos fiscais, mas neste caso, os defensores podem dizer que tem um custo muito baixo para o Estado, mas está muito claro quem paga, e quem paga é o consumidor, com os custos dos preços dos carros mais caros. Isto apenas é o Toyota Corolla, que acho que é produzido aqui também, mas você pode olhar a outros carros e o diferencial com preços internacionais é muito alto. Então, apenas queria acrescentar que, de uma maneira ou outra, através dos impostos ou através dos preços, o consumidor paga estas políticas quando não são efetivas. Em termos de incentivos à inovação, no Lei do Bem, ainda sendo um custo fiscal não tão grande, okay? Também os resultados são incertos, no sentido de que aqui o que estou a mostrar é um trabalho de Peru e Guzeri, onde fazem uma simulação de qual seria a trajetória do gasto em pesquisa e desenvolvimento antes e depois da introdução da Lei do Bem, e mostram que, na realidade, o investimento em pesquisa e desenvolvimento é menor que a trem que eles tinham dentro do seu modelo. Aqui há um par de avaliações de Sergio Keneblé e autores, onde mostram algum tipo de impacto, mas muito pequeno, e um pouco de crowding out também ao apoio ao setor no sentido de pesquisa e desenvolvimento do setor público. Então, mais uma vez, resultados um pouco incertos, digamos. Okay? Estou um pouco fora de tempo e vou passar para a parte final. Apenas queria, em termos de gastos gerais e de apoio direto, uma questão aqui, são menores em termos de custo fiscal, mas, de certa maneira, estes programas são mais fáceis de avaliar, porque normalmente tem um marco lógico mais definido e mais claridade em termos de quais são os resultados esperados. Aqui há um pouco também de algumas avaliações de impacto que mostram, para algum programa de Embrapa, de Fiocruz, que tem impacto. Há duas avaliações de Cartão BNDES, também que mostram que tem um impacto no crescimento das empresas. Okay? E há também um que não inclui aqui, que é o Pronatec, que vou mostrar que também tem um impacto positivo, ainda com pouca eficiência, mas há uma nova avaliação que mostra também que quando o Pronatec é implementado com o apoio das empresas em desenhar quais são as prioridades, é muito mais
tem muito maior impacto, não? E mostra o uso dos incentivos, disciplina de mercado. Quando tenta fazer incentivos que estão mais alinhados ao mercado, tem maior probabilidade de ter impacto, e não quando tenta fazer, por exemplo, conteúdo local de maneira por decreto, com incentivos que não são muito realistas. Okay? Tem também outros que não têm impacto, como o tema do subsídio de construção naval, CSF, mas também, em termos da construção naval, não é claro qual é o objetivo. Não? Eu acho que mais que desenvolver o setor é uma questão de transferência redistributiva a partes do país. Não? Então, para ir acabando, em termos de incidência, esse também é um ponto que acho que se começou o trabalho aqui, mas que indo para frente é muito importante. Não? Quem está a beneficiar no fim de todos estes programas? Evidentemente, se não tem impacto, não há ninguém que se está a beneficiar, mas ainda nos programas onde há algumas empresas que estão a beneficiar, quem são? E o que uno olha a muitos desses apoios, ou ao menos nos programas mais grandes, com exceção dos simples, é que basicamente o que tem uma questão de grandes empresas que estão a ter o crédito subsidiado, grandes empresas que são as que têm as extensões para pesquisa e desenvolvimento. Então, nesse sentido, há um elemento que não é muito equitativo. E também questões da falta de apoio, de impacto na produtividade e nos preços. Não? Há muito poucos programas de apoio que podem justificar que tiveram um bom impacto na produtividade. Eu acho que Cartago é o único que eu vi. E também que podem mostrar que tem um impacto positivo na queda dos preços para o consumidor. Okay? Mas, como estava a dizer, precisa uma análise muito mais aprofundado. Okay? Então, deixa eu ir acabando, porque já é um pouco estou fora de tempo, mas um elemento que não exploramos tanto aqui, mas estamos a explorar em outro relatório que estamos a fazer em relação à produtividade, é até que ponto muitas destas políticas de apoio ao setor privado estão a introduzir distorções. Isenções daqui, isenções dali, que estão um pouco a alterar a concorrência. E esse é um ponto importante quando um acha, em termos de crescimento, de um modelo mais schumpeteriano, de destruição criativa, de melhora da inovação, de melhora das práticas de gestão. Aqui estamos a mostrar um pouco onde que fica o Brasil em termos do índice de práticas de gestão, do World Management Survey. E ainda está muito baixo. E o que estamos a ver em outros relatórios é que este é um ponto muito importante para explicar questões de inovação e questões de produtividade. Okay? É toda uma área de pesquisa que está a tentar mostrar que algumas destas diferenças em termos de produtividade estão grandes dentro do mesmo setor, estão muito ligadas a questões de diferenças na capacidade de gestão das empresas. E pode ver que alguma destas políticas de apoio ao setor privado que está a fazer não é apoiar diretamente a melhora da gestão, mas criar distorções que estão a afetar a concorrência e que estão não a diminuir, mas não a deixar melhorar a prática de gestão. Então, um ponto que não estamos a estudar tanto neste relatório, mas no próximo em produtividade, é este efeito das distorções como uma questão negativa dentro do aumento da produtividade no país. Então, para acabar, se um pensa em que podem poupar em termos de recursos, aqui temos uma lista que é clara em questões do impacto. Não? Até o 2% do PIB poderia se poupar apenas com estes três programas, que são o Simples, a desoneração da folha e reformar a Zona Franca de Manaus. Sim? Não estamos a dizer que tem que tirar por completo, que não tem que é ausência de qualquer estratégia, mas aqui tem 2% de PIB que podem usar para tentar fazer coisas muito melhores. Na questão do Simples, como eu já disse, não é de aumentar a carga tributária a todas as empresas, mas talvez de tentar baixar a carga tributária de maneira mais balanceada para todas as empresas e criando menos distorções. Okay? Então, áreas que precisam mais trabalho, eu acho que
há que fazer um esforço, este é um primeiro esforço, mas de ir para frente em uma maior discussão de avaliação de políticas públicas, de resultados, ok? Há toda uma área da qualidade de desenho e de implementação da política de apoio ao setor privado e também é ligada à questão de qual é a falha de mercado que algumas destas políticas estão a tentar resolver, mas temos que também ter uma discussão de qual é a falha do governo na implementação, que eu acho que é um ponto muito importante que muitas vezes não estamos a discutir e que está fora de muitos destes assuntos. Até que ponto, quando tem um programa de apoio ao setor privado com muitos indicadores de conteúdo local, com muitas isenções, pode haver alguém no Ministério que é capaz de verificar e de fazer que seja implementado. E este elemento de como são as políticas desenhadas, implementadas e minimizar a falha do governo na implementação é também muito importante e temos que trabalhar. O uso que já comentei de mais avaliações de impacto, especialmente usando metodologias mais robustas e com o desenho ex ante de avaliação de impacto e não como estamos a fazer agora, com os dados existentes, muito expor o que aconteceu, como pode melhorar a metodologia, etc. E, finalmente, eu acho que um ponto muito importante é a institucionalidade da avaliação de políticas públicas. O que seria bom, indo para frente, é uma discussão em como trazer todo o tema da avaliação ao governo, no sentido de ter uma discussão quais são os mecanismos para criar um novo instrumento de apoio ao setor privado e qual é o mecanismo de avaliação, com cláusulas para tirar o programa se não é efetivo. Então, tem que ter, por exemplo, avaliações a meio prazo, onde depois de 2 ou 3 anos, programas que estão a usar muitos recursos fiscais são avaliados por um painel com pessoas independentes que podem dizer está a ter um impacto, a melhorar isto, a não melhorar, ou há que tirar. A tirar porque não está a funcionar e isto não é uma coisa que nós podemos gastar os recursos. Então, esta ideia de criar uma institucionalidade na questão de avaliação é muito importante. E acho que vou acabar aqui. Como já disse ao princípio, gastos elevados muito altos e crescentes, com eficácia e eficiência limitadas, consequências negativas potenciais na produtividade e esta necessidade de maior informação e avaliação, mas como já disse ao princípio, eu acho que a crise também é oportunidade para reformular todas essas políticas. Obrigado. Bom, eu convido o Xavier para se sentar, que agora vamos iniciar o debate. E, para dar continuidade, eu convido ao palco o senhor Ângelo Duarte, subsecretário da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, e Piero Guedes, ex-ministro da Produção do Peru. Como moderador, Vinícius Mota, secretário de Redação da Folha de São Paulo. Muito bem. Bom dia a todos. Obrigado, Martin. Obrigado, Marcos, pelo convite. Dando sequência, ou começando os debates, talvez, Ângelo, pudesse trazer para nós a visão do governo, que é o que contratou o estudo, e imagino que com interesse em fazer desse limão uma limonada em termos de propostas, do que vai fazer. Enfim, tem muitos jornalistas aqui, ajudem os jornalistas a ter uma notícia. Então, vamos dizer o que o governo vai fazer disso. Quais são as propostas? Tá bem. Bom dia a todos. Na verdade, o governo já vem fazendo algumas coisas no sentido de de dar maior transparência a esses programas, de quanto custam esses programas, quem são os beneficiários dos programas e quem paga pelos programas. Então, há cerca de 2 semanas, o Ministério da Fazenda, a Secretaria de Acompanhamento Econômico, publicou um relatório
que está disponível no site, que com números parecidos com esses do Banco Mundial, que mostra que esses gastos tributários e os benefícios de crédito subsidiado, né, passaram de cerca de 3% do PIB em 2003, atingiram cerca de 4% em 2009 e depois saltaram para mais de 6% do PIB em 2016. Então, temos aí cerca de 4,5% de benefícios tributários, ou seja, de gastos, assim, carga tributária que é reduzida de alguns setores. Isso dá mais ou menos 20% da arrecadação e cerca de 2% aí de subsídios de crédito. Então, esse já é uma ação concreta do governo. Uma outra ação que já, vamos dizer assim, com uma consequência direta disso, é o Ministério da Fazenda, juntamente até por uma provocação do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas tem um papel muito importante em tornar mais transparente e forçar a avaliação desses programas, né? Desde lá 2004, 2005, o Tribunal de Contas, em seguidos votos e julgamentos, vem exigindo que a Fazenda demonstre o valor desses subsídios, façam cálculos a respeito disso. Acho que muita gente não acompanhava isso, está acompanhando agora, mas desde lá 2005, tá, desde que a secretária hoje do Tesouro Nacional trabalhava na Secretaria de Política Econômica, que esses números são publicados. Então, o TCU, juntamente com o Ministério da Fazenda, está assim, a criar um mecanismo interno dentro do governo para que esses programas sejam, ao longo do tempo, passam por algum tipo de avaliação, tanto ex ante, ou seja, algum crivo crítico antes dos programas serem criados, e também uma avaliação de impacto ex post, como o Chave aqui mencionou. Isso, de fato, tem uma série de desafios aí, porque, primeiro, como o próprio Chave mencionou, esses programas são criados, né, e não é feito, eles não são criados com a preocupação de que vai ser feita uma avaliação. Então, é difícil você não ter um grupo de controle muito claro, os dados, né, não há uma preocupação de que os dados sejam coletados, que os beneficiários reportem algum tipo de informação para o governo, para que seja usada na avaliação. Tá? Além disso, você tem um emaranhado de programas. Na verdade, muitos desses programas remontam 3, 4 décadas. E que você vê, ao longo do tempo, que você vai criando programa sobre programa sobre programa, você tem um emaranhado que, hoje em dia, fica até difícil você dizer, mesmo em casos de sucesso, se aquilo se deveu, ou de insucesso, se deveu ao programa A ou B. Só para dar assim, um exemplo, se você tem uma indústria, no caso da indústria automobilística, que vai ser explorado aqui mais tarde, você tem a indústria automobilística, ela goza de todos os benefícios de que, por exemplo, uma outra empresa de outro setor goza para pesquisa e desenvolvimento, que é o caso da Lei do Bem. Tem incentivos específicos no Inovar Alto para essa indústria. Tá certo? Essa indústria goza também de crédito subsidiado pelo BNDES, majoritariamente. Se ela estiver no Nordeste, ela tem benefício, também tem crédito subsidiário dos bancos regionais. Tá certo? Ela goza de isenção tributária por fato de estar, por exemplo, no Nordeste, que é horizontal a todas as empresas com determinadas características na região, e ainda existe um benefício específico para a indústria automobilística no Nordeste. Então, você vê que é como se você tem lá um paciente doente, você aplica uma série de remédios para ele, tá certo? E, no fundo, você não sabe, se, em caso de sucesso ou insucesso, a que se deveu isso. Então, isso é um dificultador de avaliação e demonstra também a própria dinâmica de criação desses benefícios, né? Um outro ponto que eu queria enfatizar é dar um pouco assim de como, dentro do setor público, esses programas vão sendo criados, né?
basicamente tem 2 drivers de criação desses programas. Primeiro é uma questão de desenvolver uma região, ou seja, o governante, o Congresso, a sociedade civil constata, o setor privado, que existe uma região mais pobre do que outra e ela precisa ser desenvolvida, ter uma taxa de crescimento mais alta. Então, dali se nascem esses tipos de programa de desenvolvimento regional que são focalizados naquela região, tanto de tributos como de crédito. O outro driver é o driver de que tem determinados setores que são importantes para o... Eu estou falando aqui do enredo que acontece, não estou necessariamente que eu, particularmente, concorde com isso. Que, ainda na questão regional, o que acontece? Em vez de eu pensar de que setores podem ser melhor explorados naquela região, quais são as vantagens comparativas daquela região, tem muito na cabeça do setor privado e dos governantes de que aquela região pobre ela será rica se ela tiver os mesmos setores, a mesma composição setorial de que uma região rica. Então, por isso que no Nordeste você quer ter uma indústria automobilística, uma siderúrgica, você quer ter o mesmo perfil econômico do que era São Paulo, Rio Grande do Sul, porque, como são estados ricos, eu tenho que ter a mesma coisa, e não um setor que seja comparativamente o Nordeste seja melhor do que as outras regiões. E o outro drive é a questão de um setor que é muito importante para o país, para gerar empregos de alto valor agregado, para desenvolvimento tecnológico e que precisam um amparo governamental. Um ponto comum disso é que é o seguinte: os programas geralmente são criados de forma temporária. Assim. Não, isso é uma ajuda temporária. A partir do primeiro ciclo de investimento, depois de alguns anos, o setor vai se firmar, a região vai crescer mais e você pode retirar isso. A gente sabe que isso quase sempre não acontece, para dizer, nunca acontece. Zona Franca de Manaus, que é um caso bastante mencionado no relatório, custa cerca de R$1.000, um salário mínimo por cada pessoa que mora em Manaus. Toda vez que se fala em mudar a Zona Franca de Manaus, não é extinguir. Ninguém acho que defende de sã consciência extinguir. Mas, de alguma mudança, a data de expiração da Zona Franca de Manaus é adiado 1 década, 2 décadas. Então, assim, eu acho que agora está em cerca de 2070. Tá? Então, assim, a lógica, muitas vezes, é de que, se os objetivos não foram cumpridos, isso é motivo para estender o benefício ou então aprofundar mais o benefício, aumentar a intensidade, seja o prazo do benefício. E não como uma evidência de que as coisas não estão andando ou de que aquele benefício, assim, aquele programa não é ineficiente, é ineficaz para resolver esse problema. Tem alguns comentários que eu queria fazer, depois podemos explorar mais um. Muito obrigado, Ângelo. Não deu muita notícia, mas eu vou pedir ao Piero que talvez à luz da experiência peruana, parece que tem ali uma corrente de rumbo, os países vão entrando nessa corrente e vão se direcionando a formas mais modernas de gestão da coisa pública. Enfim, o Chile entrou antes, mas o Peru entrou, a Colômbia está entrando, e parece que a Argentina também está querendo entrar. Contar um pouco a experiência peruana à luz desses problemas que imagino que a gente compartilhe. Por favor, Piero. Perfecto. I'm going to switch to English, if that's fine with everybody. What Xavi asked me was to talk a little bit about this modern industrial policy and how it's being implemented. I think the first thing to say is that productivity is obviously the challenge of our time. Productivity is stagnant almost everywhere, but we do know that the correlation between labor productivity and standards of living is extremely high. So how do you boost productivity? Normally there are 2 complementary sets of policies. The first set of policies, for lack of a better name, I would call Washington consensus policies. So you strengthen the underlying pillars of productivity, innovation, human capital, infrastructure, efficiency, institutions, etc. It's very difficult to be against that.
governments should go into that strengthening of what we would call pillars or fundamentals of long-term productivity. Of course, this is a lot easier said than done. How do you strengthen institutions? It's not so easy. It's to close the infrastructure gap, costs money. How to improve really the capacity of innovate of a country is not so easy. So there are no clear blueprints for this. But clearly, countries should move into that direction. The problem with these sort of horizontal policies is that probably they don't have sufficient granularity to go to the specificities of certain sectors. So many of the problems are sector specific. So you move as a complementary set of policies to industrial policies. Now, the traditional justifications for industrial policy are mostly three. The first one is what Hausman and Rodrik call self-discovery or information externalities. Basically, this means that to find what a country is good at, is great for the country, but the innovator doesn't fully appropriate of the benefits of its innovation. So if I discover that Argentina can do blueberries, the innovator normally appropriates only a small amount of the benefits. That means that normally people who innovate less than necessary because it's better to imitate. So I wait, right? I wait for somebody else to innovate, because if the guy is successful, I can copy him. If the guy fails, actually he loses the money, I don't lose the money. So it's better to imitate than to innovate. But for the country as a whole, that means that there are not sufficient innovators, there will be a lot of imitators. So the first thing is self-discovery. The second one is what the so-called coordination externalities, meaning that you need a lot of lumpy investments at the same time. If you discover there is a very good touristic attraction, to have an airport, you need to have hotels. To have a hotel, you need to have an airport. So both investments need to come at the same time, right? So the coordination externalities. And the third and the most important, take us closer to modern industrial policy, is the fact that private production requires public inputs. There's this complementarity that is very important between the public sector and the private sector. If you want to export something, you need certain infrastructure, certain regulations, certain research, and a lot of those things are done by the public sector, right? So that takes us probably to the most important point, is that in order to do that, the public sector needs to coordinate. One of the main problems of our countries is that you have several layers of government, several public entities at national level, regional level, state level, local level, that do not coordinate with each other. They are not aligned. When we're talking about different programs, you have programs that don't talk to each other. So the public sector certainly is not aligned within itself, right? And that's a huge issue. Public coordination failures are the most important failures in public sector in our times. That's particularly true for emerging markets, developing countries, states, which you have a lot of entities that do not talk to each other. The second coordination, that's a public-public coordination failure. Related to that is a private-public coordination failure. Here we have two extremes. One extreme is where public policy is done, right, in the 20th floor of a building in Brasilia, and does not talk to the private sector. Doesn't get the information from the private sector, and it could be that many times those policies are not particularly well informed about the productive needs, because are based on with little information, with little research. The opposite extreme is when there's too much communication, when the risk of capture, right, takes place and there's outright corruption, when the public sector does precisely what the private sector wants, but it's not necessarily what's good for the country,
but what's good for a particular company or for a particular firm, right? So public-private coordination failures are also pervasive, and you could have two extremes: too much coordination or too little coordination. Now, what I find is that these coordination failures in general require smart industrial policy, modern industrial policy. So for Brazil to be able to export product A, you need a lot of things the government needs to do in a coordinated way. A subsidy, a tax exemption, a credit subsidy does not solve it. That was the old way of doing industrial policy, which is basically you compensate a firm for the country's inefficiencies or for their own inefficiencies, but you don't increase productivity. So this is just the opposite. What you want is to increase productivity. In order to increase productivity, you need to provide public goods that complement private production and increase productivity. That's the ideal way. The old industrial policy way is because you are inefficient and unproductive, I give you another subsidy which doesn't make you more productive, but increase your profitability. So you are more profitable, but somebody else loses. The consumer, the country, the government, whatever, right? So the focus needs to be on productivity. So the new way of doing industrial policy, or these modern industrial policies, or productive development policy, has different names in different regions, is how do you sustain a strategic process of collaboration between the public sector and the private sector, which is neither at arm's length, so not too far, neither too close, right? And what you need first is to get information. You need information, you need to learn from the private sector. What are the bottlenecks to private production? What are the main problems you have to increase productivity, no? Second, you need to see how do you solve those problems. What are the right instruments to solve to remove those bottlenecks, right? Third, you need to coordinate. Are the public sector institutions aligned to solve those problems or not? Then you need to monitor. You need to evaluate and see, are we getting the results? Are we doing what are we supposed to do? And you need to do all this in a very transparent way. So this is the theory. So I became Minister of Production of Peru in February 2014, and I knew a little bit of a theory, but there were not too many examples outside Asia. This sort of way of experimenting, learning, iterating, correcting, etc., is more Asian type, not really Latin American, but a lot. Because in Latin America, there are too many economists. In Asia, there are more engineers. No, this is engineering way of doing things. Like taking a look, I'm an economist myself, so no, I can. Sorry. So what you do have is you see what the problems are and you try to fix them, and then to learn and to correct. So what we launched was a program called Mesas Ejecutivas, translated, like executive working groups, which are private-public working groups that include all the stakeholders around a sector or a factor. Let's say agro-industry. Who are the key stakeholders in the public sector and in the private sector and in academy, in the research institutions? And you start to have this process of communication and learning. What are your real bottlenecks? So the government does not necessarily need to guess, but they learn from the private sector. And the public sector starts to learn, and the private sector also starts to learn about government, because sometimes the private sector doesn't know how to deal with government. It's just such a huge grid of institutions and entities that they don't even know whom to talk to. So the advantages of this is that there's a lot of learning, there's a lot of communication, a lot of coordination, and what we found is that a lot of the problems do not cost a lot of money. This is very important, because we are talking, every country in the region has a tight budget constraint. The financial constraint is everywhere. We used to have much more leeway in terms of finances. Now the financing is a lot tighter. So that means that coordinating
are making sure that 3 agencies do not overlap their programs, or 3 agencies that do things for the private sector actually are aligned, does not cost a lot of money. You have better information. Think, for example, of infrastructure. Many times, infrastructure is decided top-down, right? But really, we many times do not know what's ideal infrastructure for a particular problem for the private sector. To get the information bottoms up and inform that into our decision on infrastructure is a lot more cost efficient. Of course, many problems need to be solved in a horizontal level, right? But many others need to be solved at a sector-specific level. What does the agro industry need? What does the auto industry need? What does the aquaculture need? Different entities. And understanding that modern industrial policy is a lot about all industries, not just manufacturing. I think what we used to call a developed country an industrialized country. There's this fetish about manufacturing. But what has happened over the last years is that manufacturing is no longer that vehicle for development, the only vehicle for development. We used to call manufacturing like the growth escalator because it had some particular characteristics. But a lot of things have changed in the world, and manufacturing is not the unique escalator to development. So we need to think about a lot of different sectors with ability to do certain things, generate employment, right? To increase productivity, no? To close the knowledge gap, et cetera, and those are sometimes in manufacturing, but many times we're talking about natural resources. A lot of knowledge is being created in natural resources. In agriculture, right, there's a lot of knowledge being created, and we're talking about firms. Many times, these are factories. All farms are more like factories. Instead of producing cars, they produce wheat, soy, like blueberries, grapes, but they have huge amount of technology throughout the chain, the value chain. So we need to think differently. More industrial policy, to summarize, needs to be thinking about all sectors, not just manufacturing. We need to change the way. There's an intermediate way to do modern industrial policy, which is not just to compensate people for inefficiencies, but to focus on the problems that increase productivity and do it in a very focused way, which is very cost effective. I think just to talk between the public and the private sector in a transparent way, including all the stakeholders, is just huge. And this is not theory. We created this program in Peru, which I have been talking to other countries and have been started, and really had a very significant impact in terms of increasing in the short-term productivity at very little cost, which is financial cost. There's a cost of coordinating, cost of human capital efforts, but in terms of financial cost are very little. What I find, of course, is each country has its own peculiarities, right? You need to see what works for your country. But there are certain issues that become, in my view, very clear. Countries need to switch from an old-fashioned and sustainable way of doing industrial policy to a more modern, productive way, which includes, in a transparent way, a very strategic process of collaboration between the public and the private sector. And of course, when you talk to the private sector, its first ask is going to be, give me an exemption, give me a credit subsidy, right? That's because you are telling him that's on the table. If you tell them that's not on the table, let's talk of other productivity enhancing measures, right? That can help you, right? Where could I build a bridge, right? What sort of research the public research institutions can do, right? What regulation is wrong, or what sort of too much paperwork or red tape is there that can help you. You will find that you will force them to think harder and do their stuff. The easy way of doing
policies is just to give a subsidy. That's a lazy way. That's a way where it costs money but doesn't cost a lot of effort, doesn't cost a lot of thinking, right? But that's not the way it should work in the future. That's it. Gracias, gracias, Piero. Vou pedir ao Javier para comentar, talvez, como o Piero disse, tudo no final deveria ser medido pela produtividade. Tudo deveria descambar em aumento de produtividade, senão deveríamos estar fazendo outra coisa. E você já disse, já adiantou que o próximo estudo do Banco Mundial vai ser especificamente sobre produtividade. Poderia adiantar alguma coisa para nós do que vocês acharam? Estou sempre buscando a notícia aqui, gente. Sim, com certeza. Estamos a acabar este relatório de produtividade que vai sair no fim de fevereiro, princípio de março. E um pouco ali já enfocamos mais na questão de quais são os constrangimentos à produtividade. O ponto inicial, como já avançou Piero, é o desempenho da produtividade não é bom. E a ideia de que no meio e longo prazo não há crescimento do nível de vida das pessoas sem crescimento da produtividade. Então, é um pouco a famosa frase de Krugman, no meio e longo prazo a produtividade é quase tudo, não? Então, essa é um pouco a ideia. E no relatório ali olhamos mais os diferentes constrangimentos, olhamos os elementos de distorções desde o mercado de factores, do setor financeiro, mercado laboral, etc. Questões de integração comercial. É muito importante integração comercial externa, mas também doméstica. E ali há um ponto muito importante das distorções que são criadas por questões como licenciamento ou outros elementos que são muito diferentes entre os Estados e que estão a fazer são um constrangimento na integração doméstica do próprio país. E para acabar também, um elemento importante dentro do relatório é a questão institucional, que eu acho que é muito importante. E detrás de todas estas políticas há um elemento já que o Piero comentou de fragmentação institucional que é muito grande. Não há falta de instituições, não há falta de programas. O que precisa é uma racionalização um pouco dessas instituições e programas de uma maneira mais integrada e alinhada com objetivos claros e específicos de produtividade. Se uno olha muito a maioria dos programas que está dentro do relatório, há muito poucos programas que têm um objetivo explícito de melhorar a produtividade do país. Okay? E esse é um ponto importante. Até que ponto, se pensa em questões de melhorar a competitividade, de exportar, tem que ter o objetivo da produtividade no frente. Também, desde um ponto de vista de questões de equidade. Se não há aumento da produtividade, não vai haver melhores salários para as pessoas. Então, o elemento de produtividade é muito importante, mas não está na maioria destes programas revisados, né? Então, em resumo, eu acho que concordo totalmente com o Piero no sentido de que temos que racionalizar estas políticas, mas com um objetivo muito claro e específico de produtividade e como vamos fazer. E apenas para acabar, eu acho que um ponto importante do exemplo das mesas executivas é como repensar os mecanismos de diálogo público-privados. E acho para mim uma lição muito importante do Peru, no sentido de ter uma discussão com o setor privado que escapa um pouco o círculo de custo-Brasil-compensação, que é um ponto muito importante. O setor privado enfrenta muitos problemas de alta tributação, problemas de logística, de infraestrutura, mas a solução não pode ser a compensação, porque o que leva a este círculo vicioso custo-Brasil mais compensação, maior custo-Brasil e vai para frente. Então, um pouco a lição para mim das mesas executivas em Peru é como romper este ciclo e tentar ter um mecanismo de discussão público-privado que é feito em uma maneira diferente e mais enfocado a problemas específicos. Muito obrigado, Javier. Nós temos pouco tempo aqui, mas
garantido para perguntas de vocês, do público. Temos um microfone aqui, é só levantar a mão. E eu já vou fazer a primeira pergunta para o Ângelo. O que o governo vai fazer sobre o Simples? Parece escancarada a distorção do Simples depois disso. Não depois, antes, mas eu já sabia da distorção, mas um novo quadro de distorções, regressividade, baixa produtividade, enfim, pode nomear, especialmente no que tange a pejotização, que parece o caso mais distorsivo de todos, se puder. O que o governo vai propor sobre o Simples? Ou está propondo, ou está fazendo sobre o Simples? Tá. Bem, eu acho que, sem dúvida, a gente está num governo que tem uma agenda de reforma ambiciosa e abrangente. Existe uma certa ordem prática de como essas reformas são colocadas em discussão e, obviamente, na situação que nós estávamos, as reformas que têm um cunho diretamente fiscal, né, ou seja, teto gasto, previdência, são as que ganham mais, vamos dizer assim, força e que são colocados como a prioridade dentro do governo, né? Existe discussões dentro do governo de reforma tributária, não necessariamente mexendo no Simples, mas mexendo em vários tributos, né? Eu acho que um dos problemas do Simples é exatamente a questão da pejotização, quer dizer, na Constituição prevê um sistema simplificado para pequenas empresas. O problema é que como é que se diz, a definição do que é uma pequena empresa, né, foi exagerada, né, e levou a essa situação de que as pessoas se travestem como empresas e a pejotização. Mas essa reforma que toca o sistema tributário estaria mais adiante na ordem de prioridade. Eu acredito que, dando os poucos meses que ainda tem de discussão dentro do Congresso, acho que não vai ter tempo para colocar isso em discussão pública. Ok. Quem vai perguntar? Só dizer o nome e a quem se dirige a pergunta, por favor. Bom dia, Antônio Veloso Lima. Eu sou empresário e empreendedor de uma startup de audiolivros digitais, cinema e livros de arte, ao professor do Banco Mundial. Ótimo, você me lembra muito aquela piada do consultor, né? Que chega, diz ao empresário que ele precisa e cobra por isso, e diz, mas eu já sabia de tudo isso. Então, a verdade, nós, brasileiros, já sabemos disso. Mas o que acontece é que a concentração de renda no país e de empresas, de subsídio a pequenos grupos de empresas é muito grande. O pequeno empresário, ele não tem crédito no país. Na verdade, o BNDES só empresta para grandes e médias empresas. Se você for hoje no balcão do BNDES pedir um empréstimo, você não vai conseguir. O JBS certamente vai conseguir. E outras empresas desse padrão. A questão política no país é que está sendo decidida agora, daqui para frente. Nós temos que democratizar as informações e também as possibilidades de crescimento. Não só para um pequeno grupo da elite brasileira, mas sim para toda a grande parte dos empreendedores do país. Existe uma repressão muito grande do desenvolvimento das pequenas e médias empresas, das startups brasileiras. Se fala muito, se publica muito, mas, na verdade, é um núcleo de 5 a 10 mil empresas só. Quando nós precisamos implementar para 3 milhões, 4, 10 milhões de empresas. Se nós liberarmos a concorrência e o crédito no Brasil, você sabe, é o crédito mais caro do mundo. É os juros mais caros do mundo. Como que você pode implementar uma sociedade capitalista moderna, com foco social, foco de desenvolvimento, se você concentra num pequeno grupo de empresas só? Gostaria da sua opinião sobre isso. E a relação Brasil-Coreia. Por que a Coreia, nesses últimos 30 anos, conseguiu dar um up muito grande na sua economia? Javier. Em relação à primeira pergunta, eu concordo. Eu acho que mostramos no relatório um pouco esta captura do apoio público por as grandes empresas, não? Para mim, a maneira como pode resolver estes elementos para ter uma maior, mais transparente definição da política pública de apoio ao setor privado e de definir bem quais são as falhas de mercado. Então, há um problema de financiamento das pequenas e médias empresas. Desenha um programa para apoio às pequenas e médias empresas em questão de financiamento.
O que aconteceu no passado é que a maioria do crédito subsidiado vai às grandes empresas. E tem dúvidas se realmente está a resolver, que falha de mercado está a resolver nesse sentido. Então, eu concordo, mas eu acho que é um ponto de redefinição das políticas públicas, a quem vai apoiar e como vai apoiar. Okay? Isso tem que ser feito agora. Eu acho que é um bom momento para fazer esse repensamento, porque a questão fiscal é importante e é uma boa maneira de um pouco redefinir quais são as prioridades de política de apoio do setor privado, quais são as falhas de mercado que o setor privado está a enfrentar. E acho que esse é um enfoque muito mais provável de ter impacto que não o das isenções fiscais através de simples e de outros elementos. Qual é o problema? O problema é financiamento das pequenas e médias empresas. Qual é o programa que é desenhado e implementado para apoiar essas pequenas e médias empresas em questões de financiamento? A segunda pergunta era... ok. 2 minutos. 2 minutos. Eu acho que se uno olha as políticas públicas no Brasil, um pouco estão em todos os lados. Se você acha de todos esses instrumentos potenciais que podiam fazer em Brasil, quase estão em tudo, faz tudo. Eu acho que uma vantagem do que fez Coreia é um crescimento muito gradual, alinhado com as capacidades do setor privado no desenho de políticas. Então, fizeram questões com muita claridade e muito enfoque. Vamos apoiar estes conglomerados e vamos apoiar as empresas pequenas que apoiam esses conglomerados. E desenharam um conjunto de políticas para apoiar nessa direção. E acho que é um enfoque muito mais, digamos, enfocado a problemas específicos, mientras que eu acho que em Brasil há uma ideia de melhorar a pesquisa e desenvolvimento, inovação radical, grandes empresas, pequenas, startups, estão em todos os lados. Eu acho que o que eu gostaria de ver nas políticas públicas de apoio ao setor privado é mais enfoque, menos coisas, mas mais bem feitas e com talvez menos recursos ainda se poderiam fazer essas coisas. Obrigado, Javier. Quem pergunta? Minha pergunta é para o Ângelo. Vamos supor que a Zona Franca fosse extinta. Eu perguntaria o seguinte: o consumidor brasileiro ia ter produtos mais caros? A indústria ia sozinha se desenvolver para exportar sem a Zona Franca? Porque a Zona Franca paga impostos também. Ela não paga IPI, mas paga, acho que, PIS e COFINS. Então, a pergunta é a seguinte: supondo que acabou a Zona Franca, quem vai sair ganhando? Primeiro, acho que ninguém defende, vou ser rápido aqui, ninguém defende acabar, acho que extinguir a Zona Franca por completo, porque você já existe uma população de 2 milhões de pessoas que, de certa forma, vivem na cidade, e isso seria um debate econômico muito forte, e empresas que se instalaram, investimentos lá. Então, acho que ninguém defende a extinção, né, imediata e por completa disso. Né? Não seria uma irresponsabilidade até. Mas, um exercício hipotético, o que acontece? A Zona Franca, por um lado, se você dá incentivos tributários que podem, eventualmente, tornar aqueles produtos mais baratos, né, eles geram primeiro, gera um custo, né, para os outros setores da economia, porque eles têm que pagar mais tributos. Então, eu acho que um dos problemas de como esses programas vão se perpetuando é que quem se beneficia daqueles programas, né, lutam por que eles permaneçam e para que eles sejam estendidos. Então, os benefícios são concentrados. E os custos, que muitas vezes não aparecem, não são mensurados diretamente, porque se eu cobro menos tributo para um setor, tem que cobrar mais de outro. Se eu dou crédito subsidiado para um setor, a taxa de juros é maior para o outro. Esse é um custo difuso na sociedade que não aparecem, geralmente esses grupos não aparecem para defender os seus interesses.
eu acho que é o seguinte, se você trouxer esses setores para outros locais do país e pagar os tributos como pagariam, talvez os preços subam. Mas o que a gente tem que conseguir é de que essas empresas sejam mais eficientes, tenham mais produtividade e sejam competitivas, e que tenham, assim, que o preço seja reduzido não por uma questão tributária, mas uma questão de produtividade dentro da firma, né? Só para dar uma questão dos benefícios da Zona Franca de Manaus, se você olhar, comparar o PIB per capita do estado de Amazonas e a renda per capita, você vai ver um gap enorme. Ou seja, a Zona Franca de Manaus aumenta muito o PIB per capita do estado, ele é um outlier dentro da região, mas a renda per capita não é um outlier. Ou seja, quem se apropriou disso, tá certo? Não foram o benefício é muito pouco para, de fato, quem está lá. Tá? Assim, acaba que esse benefício é apropriado mais pelo capital do que pelos trabalhadores que estão lá. Então, isso também reforça essa tese de que o driver de economia regional não se aplica aí corretamente. Próxima pergunta. Alô. Bom dia a todos. Ângelo, eu vou me qualificar antes de colocar minha sugestão. Sou filho de libanês, tenho 75 anos, por isso que eu estou aqui. Depois de 5 safenas, o médico me deu 20 anos de garantia estendida. Então, eu vou continuar batalhando. Sou genro de empreiteiro grande antes da Lava Jato. Para mim, hoje, eu mandei uma proposta para o presidente, que eu conheço, para o Meirelles, que eu conheço, e para todo o pessoal da Fazenda, que chama Anda Brasil. Já que o país cobra tanto imposto, por que não ajuda a empresa a pagar o imposto que ela deve? Eu criei um mecanismo, depois de fazer a Feira do Brasil na Romênia, voltei com 500 milhões de dólares de counter-trade em 1982. O regime da Lei 8666 permite, no artigo 17, letra B, a permuta de bens móveis, já aplicado, e a adjudicação de bens, quem deve imposto paga com mercadoria. O que eu mandei para o Mansueto? Vamos comprar 5 vezes o valor da dívida de uma empresa, qualquer que seja, mediante avaliação caso a caso, e o Banco Mundial vai entender bem isso, para que 5 vezes 10 que ela deve, 50 geram 20 de lucro, 20% de lucro, mais ou menos. Ela gera emprego para produzir os 50. Ela recolhe impostos sobre a venda de 50. E ela tem, dentro do fluxo de aquisição de insumos para produzir os 50, ela tem um manancial de envolvimento de parcerias. Eu já fiz isso e já deu certo. E ninguém do governo me deu um telefonema para dizer obrigado pela proposta. Fica de novo aberta a questão. Obrigado. Ângelo. Bem, eu agradeço a proposta, então, em nome do governo, eu dei obrigado. Mas, se eu entendi a proposta, uma empresa que deve tributos atrasados, por exemplo, em vez de pagar, de submeter a um dos inúmeros parcelamentos de débito tributário que tiveram no país nos últimos anos, ele pagaria em produtos. Eu acho que isso gera um problema de logística para o governo, porque o que ele vai fazer com isso? Está entendendo? Eu acho assim, que quem tem mais competência, felizmente, quem tem mais competência no país para vender os produtos, para conceber, para produzir, para exportar, é o setor privado. Eu acho que isso é positivo. O governo, eu vejo um governo mais como um bom regulador e, por outro lado, um mecanismo de
de dar oportunidades iguais para as pessoas, reduzir as desigualdades. Tá? Eu acho que dentro disso aí, eu não ia contar, mas já que você me deu uma resposta, Ângelo, todas as federações das indústrias do país estão junto com a gente na ideia, porque em São Paulo a adjudicação de bens do ICMS gerou uma receita fabulosa para o governo do Estado, e a Apex e as empresas que são sócias associadas a cada uma da Federação das Indústrias vão disponibilizar, porque as tradings, fundação, etc., pode ter essa forma de comercialização, porque quem fez sabe como é que faz e pode ensinar para quem for fazer. E aí, depois de fazer um investimento que é sustentado, ao invés de dar crédito subsidiado, pôr dinheiro para a empresa, Desenvolve São Paulo, a Caixa Econômica, etc., pode fazer com que todas as regalias sejam ignoradas. Não preciso dar regalia, preciso fazer a empresa do José e do Manuel andar para frente, mais ou menos. A gente pode discutir isso depois. Obrigado. A gente está com o tempo apertado. Eu mesmo vou fazer a minha última pergunta para o Piero aqui, e depois a gente encerra. Tem um coffee break de 15 minutos, tá certo? Piero, a Lava Jato atingiu também a política peruana, principalmente as delações da Odebrecht. Mas o que eu gostaria de saber de você é se o Peru parece ter atingido aquele ponto em que as políticas macroeconômicas ou microeconômicas que importam para o desenvolvimento são compartilhadas por toda a comunidade política, ou seja, se elas vão continuar independentemente das pessoas que vão estar no poder, ou se a política no Peru ainda está ameaçando a continuidade dessa linha de conduta na política econômica. Okay, before that, just one comment based on what Xavi said that I think is important. What we did with the idea of enhancing productivity was we said we are going to divide between my problems and your problems. My problems for the point of view of the public sector. My problems as a government is what do I need to do to make you more productive, right? What infrastructure, what capacitation, etc., regulation need to change, simplification, etc. That makes you more productive. And at the same time, the private sector has other things to do. When you discipline that way, the productivity comes on top, and then you stop focusing about those issues to compensate for inefficiencies. With respect to let's put it this way, I think Peru, probably unlike some other countries, had real hyperinflation that generated in the 1990s macroeconomic stability. Peru's debt to GDP ratio in net terms is negative. So the government has more assets than gross debt. Inflation is 2%. So the macroeconomic stability has been there for last years and is widely shared about along the economy. At the same time, there's this Washington consensus, there's this Lima consensus, because industrial policies were the old-fashioned industrial policies were so tough that in Lima in particular, there's a strong consensus against, there had been historically a strong consensus against trying to do anything too creative, right? So the original ideas were to do more sort of this Washington consensus, pure or horizontal policies. But that's not enough. And over the last years, what we have seen is that you need to move into more sectoral vertical policies, but not with subsidies, not with tax exemption, but with those policies that make you more productive. I think certainly there was a change of government, and this Mesas Ejecutivas survived, because the most important reason why they did was because they worked. And the private sector who was participating in the mesas asked the new government, look, you should continue these policies. You don't like anything else from the previous government, but these policies that make sense should be continued. Now, of course, the political situation affects the economy and the sustainability. We have one president who is in jail right now, one president who should certainly be in jail, Toledo,
who receive 20 million from Odebrecht, $6 million from OAS, and keep counting, but who is in the US. So that sort of credibility, right, against institutions probably is a huge weakness. I just want to say something. Probably one of the largest strengths of Brazil, the Brazil probably does not realize, is the strength of its institutions. A lot of things that we know in Peru is because the Brazilian judiciary system that is allowing us to know things about these presidents. That doesn't happen. So in the short term, countries like Peru with macro stability, with some good policies can get from lower income to upper middle income. But to move to be a developed country, you need much stronger institutions and much more capable states. And that's like something we have not done sufficiently in Peru. And I think that is really fun enough, and I think that's one of the conclusions of the productivity report, is that Brazil has a lot of these underlying factors that could actually take you there. It's just the policies are wrong, but the underlyings are right. Ok, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado aos nossos debatedores aqui. Temos 15 minutos para um coffee break, depois retornamos.